Vamos falar hoje sobre viver no contentamento do Senhor, né? O Senhor está colocando essa palavra alguns dias no meu coração e eu compartilhei com a Cíntia. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Hoje eu vou fazer o convite aqui para a gente já começar orando. Com os nossos ouvidos atentos, com o nosso coração aberto para aquilo que o Senhor tem sempre para derramar sobre as nossas vidas, né? E eu acredito que a gente aprender a viver nesse contentamento do Senhor é básico, né? Para a gente não ser tomado pelas circunstâncias, né? Para a gente não ser roubado pelas circunstâncias. Então é muito importante a gente aprender a exercitar a nossa fé no Senhor, né? E para isso nada mais poderoso do que a gente buscar na palavra, a gente buscar nesse relacionamento íntimo e diário com o Senhor, a gente ter o hábito, né, de abrir a nossa vida na presença de Deus, abrir o nosso coração, expor mesmo as nossas fraquezas, as nossas dificuldades. Deixa eu ver aqui, a Cintia parece que não está conseguindo participar. Deixa eu só mudar de internet aqui. Ver se agora dá certo. Vou convidar a Cintia aqui de novo. Que aí ela entra e a gente já começa a fazer oração, né? Então é isso, é a gente exercitar a nossa fé, né, diariamente. E a gente está vivendo um período que é, querendo ou não, é mais fácil a gente exercitar a nossa fé, porque são tantas notícias ruins, né? São tantas coisas difíceis que a gente tem vivido, né, nesses tempos no nosso país, que se a gente quiser, é um bom momento para a gente treinar, exercitar a nossa fé no Senhor, né? Naquilo que a palavra de Deus nos promete. E não naquilo que a gente vê, que os nossos ouvidos aqui ouvem as notícias, né? Do mundo natural, né? Porque são tantas falácias, tantas mentiras, tantas coisas para gerar desespero e ansiedade no nosso coração. Mas se a gente chega, se a gente se achega à presença de Deus e entrega todas as nossas ansiedades, tudo aquilo que a gente está sentindo, se a gente consegue entregar realmente para o Senhor, as coisas elas tomam uma nova forma. O nosso coração começa a responder de uma maneira diferente. A nossa vida, de certa forma, ela é blindada, né? Com o que antes nos abalava, o que antes roubava a nossa paz, o que antes trazia ansiedade, angústia, desespero ao nosso coração, agora não consegue mais, porque a gente decidiu fortalecer a nossa fé no Senhor, a gente decidiu caminhar realmente com Ele, né? E isso faz toda a diferença, porque é na hora da dificuldade que a gente pode mostrar para Deus como que está a nossa fé nele, né? Até que ponto. Às vezes a gente acha que a gente tem muita fé, que a gente, né? Mas aí quando a gente enfrenta uma situação de dificuldade, de luta, a nossa fé, a gente percebe que não está tão forte assim, porque a gente se desespera, a gente perde a noite de sono, a gente, né? A gente perde a nossa estabilidade, né? No Senhor. Então é importante a gente verificar isso. Como é que está meu nível de fé? Como é que está? Né? Eu estou conseguindo realmente me entregar por completo ao Senhor? Entregar as minhas angústias, as minhas preocupações, os pesos que estão sobre os meus ombros? Né? É para isso também que a gente precisa buscar a face do Senhor todos os dias, né? É porque nesse momento que a gente está com Ele, que a gente está rendendo a nossa vida, dedicando tudo da nossa vida somente a Ele, o Pai tem liberdade para ir lá tirar os carrapichos do nosso coração, né? Tirar o peso, a angústia, a incredulidade, tantas coisas, né? Que às vezes a gente está carregando por tanto tempo e não percebe, né? E vai seguindo, e vai seguindo, só que tem um momento que começa a ficar muito pesado, né? Então, por isso que eu creio que o Senhor está nos chamando, né? Nesse tempo mesmo, um tempo muito desafiador para todos nós, né? Mas nos chamar para aprender com Ele, aprender
caminhar em contentamento com Ele, independente da situação, independente das circunstâncias. A gente entender o lugar que a gente tem no Senhor, né? Um lugar de proteção, um lugar de refúgio, um lugar de escudo, né? É entender que o Senhor, Ele é o nosso tudo. Nele a gente pode ser suprido verdadeiramente em todos os aspectos, em todos os âmbitos, né? O Senhor é a nossa força, Ele é a nossa fonte de vida, Ele é a nossa fonte de consolo quando a gente precisa, Ele é a nossa fonte de alegria também, né? Porque o Pai, Ele renova a alegria, só que não é uma alegria circunstancial, não é uma alegria que quando tá tudo bem, a gente, né, a gente tá vibrando, não. É a alegria do Senhor, é uma alegria que não está ligada às circunstâncias, não está ligada a emoções humanas, não está ligada à vontade humana. Por isso que ela é além, né? É algo além. Contentamento que vem do Senhor para os nossos corações. Ele vai além, né? Ele excede a qualquer, é que nem a paz de Deus, né? Excede ao entendimento humano. Ele não está atrelado a nada que é humano, nada que é limitado, nada que é temporário. Ele está ligado à eternidade do Senhor. Amém? Então, a Cintia até agora não conseguiu entrar, não sei se ela vai conseguir. Eu acho que eu já vou começar orando. Vou convidar ela aqui mais uma vez. Não sei por que tá mostrando aqui que ela não está conseguindo entrar. Vou ver se ela consegue agora. Senão eu já... chamar ela aqui mais uma vez. Que a gente ora e compartilha aqui os versículos, né, que o Senhor nos deu. Porque o Senhor, Ele sempre nos instrumentaliza, né? Em cada tema, o Senhor tem os instrumentos na palavra dEle, né? Para nos direcionar, para nos guiar. E eu achei muito pertinente, né, falar sobre esse tema do contentamento em Deus. Tá falando que a Cintia não está conseguindo participar aqui. Que pena. Não sei se a Cintia vai conseguir entrar. Então, que a gente possa aprender mesmo a viver, né? O que é viver nesse contentamento, né? E quando eu estava orando sobre esse tema, pensando, refletindo, o Senhor me mostrou que é preciso haver uma troca, né? A gente precisa fazer essa troca, querer fazer essa troca, né? Trocar a angústia pela nossa fé no Senhor, trocar a nossa aflição pela palavra de esperança, né? A gente precisa fazer essa troca, né? Trocar um pensamento que vem trazer angústia, desespero, ansiedade, pelos pensamentos de paz que só o Senhor tem para nós, né? Então, a gente é responsável, a gente precisa fazer esse gerenciamento, né? O que está entrando, o que está chegando? Muitas coisas chegam sem a gente controlar mesmo. Mas quando a gente começa a fazer esse gerenciamento, a gente percebe, isso aqui não era para estar. Eu não aceito isso, aqui não combina com a palavra de Deus. Você começa a fazer uma triagem, né?
E aí você não vai aceitando qualquer coisa, simplesmente vai chegando e vai ficando. Não. Você começa a fazer essa filtragem, né? De o que pode ficar, o que combina com a palavra de Deus. Porque aí a gente vai estar alinhado. É importante a gente fazer esse gerenciamento para a gente estar alinhado à vontade de Deus, alinhado às promessas do Senhor, alinhado àquilo que a palavra nos mostra, aquilo que a palavra nos diz. Amém? Então, que a gente possa receber essa palavra do alto mesmo. Eu tinha separado alguns versículos aqui. Deixa eu ver se eu consigo ler eles aqui rapidinho. Em João 15, 11. Ele fala sobre as palavras de Deus, né? Quando a gente recebe as palavras do Pai, quando a gente recebe a palavra de Deus, o nosso coração se enche de alegria. Só que não é uma alegria comum, não é uma alegria humana, uma alegria que é vulnerável às circunstâncias, é frágil. Não, é uma alegria sólida, é uma alegria que está conectada às promessas infalíveis do Senhor nas nossas vidas. É uma alegria que está ligada à eternidade de Deus, à soberania de Deus, né? E por quê? Como é que pode, né? Como é que, às vezes, a gente, no meio de tantos turbilhões, de tantos desafios, de tanto sofrimento, a gente conseguir viver nesse contentamento? A gente precisa entender que a nossa vida, ela não está submetida às circunstâncias. Ela não está submetida à força humana, à razão humana, à sabedoria humana, nada disso. A nossa vida está totalmente submetida, quando a gente entende isso, que a gente está totalmente submetido à soberania do Senhor, que é dono do universo, que é o nosso Criador, que é o Todo-Poderoso. Quando a gente entende isso, quando a gente consegue viver isso, realmente se apossar, né? Fortalecer a nossa fé, a ponto de a gente se apossar desse poder, né? Que é viver debaixo desse contentamento, né? Paulo diz lá, deixa eu ver aqui direitinho qual que é a passagem. Em Filipenses 4, de 11 a 13, Paulo fala que ele aprendeu a viver no contentamento do Senhor, seja em que circunstâncias for, né? Quando tem comida, quando não tem comida, quando tenho que vestir, quando não tenho que vestir, quando tem o que fazer, quando não se tem o que fazer para solucionar algo, né? Ele aprendeu, ele alcançou, né? Eu acho que isso está muito ligado à fé, à maturidade, à aliança com o Senhor que a gente decide firmar realmente, né? A buscar a face do Senhor dia a dia, a buscar a palavra de Deus, né? Que tem o poder de penetrar nas nossas vidas e nos alimentar profundamente e transformar o nosso pensamento, transformar a nossa mentalidade, fortalecer a nossa vida como um todo, né? Então, quando a gente decide tomar posse de tudo aquilo que o Senhor já conquistou para nós, naquela cruz do Calvário, quando a gente entende isso, quando a gente acessa essa verdade, e a gente percebe, cara, eu não preciso mais ficar escravo desse medo, eu não preciso mais ficar escrava dessa angústia, eu não preciso mais ficar escrava de tanta ansiedade, de tanto desespero, que me faz perder o sono, que me faz perder a fome, ou que me faz comer desenfreadamente, né? Que me faz agir por impulsos. E são tantas coisas, né? Que a gente é roubado, que a gente é prejudicado. Quando a gente é guiado por circunstâncias, guiado por emoções, guiados pelas situações, né? Que muitas vezes vêm mesmo nas nossas vidas. Mas quando a gente entende que, cara, a gente não precisa mais ser escravo disso. A gente não precisa mais ficar vulnerável, submetido a isso. A gente pode sim decidir nos submeter ao Senhor. Nós podemos submeter tudo que vem sobre nós ao Senhor. A gente apresenta a Ele.
Mas não assim, desesperadamente, ai, olha aí o que aconteceu. Não, mas a gente apresenta a Ele sabendo que Ele tem poder de sobra para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. As respostas dele são as melhores. As estratégias dele são inexplicáveis. São, a gente não consegue acessar, a gente não consegue compreender muitas vezes o agir do Senhor, né? Porque vai muito além do que a gente pode perceber, né? Do que a gente consegue acessar mesmo. Mas a gente entrega, a gente confia, a gente coloca a nossa confiança 100% no Senhor. E a gente aprende, vai aprendendo dia após dia, mesmo às vezes em meio à luta, em meio ao sofrimento, em meio à dor. A gente aprende a viver no contentamento do Senhor, né? E a gente para de viver conforme as circunstâncias antes ditavam a nossa vida. E a gente começa a acessar um novo lugar de fé, de maturidade, entrega e rendição e relacionamento íntimo com o Senhor. Porque eu acredito que isso tudo está ligado. Não tem como a gente alcançar o contentamento no Senhor se a gente não estiver plantando as sementes certas ali diante do altar do Senhor com Ele no dia a dia. A gente precisa chamar o Senhor para ocupar o centro da nossa vida. A gente precisa entregar tudo ao Senhor, né? Então é importante a gente buscar esse relacionamento diário com o Pai. A gente sempre fala isso aqui, a gente sempre volta nessa verdade, né? Porque a gente entende que é isso que baliza a nossa vida, né? Conforme a nossa entrega, o nosso relacionamento, a nossa profundidade de relacionamento diário com o Senhor, íntimo e diário, é que a nossa vida, de que todas as outras áreas das nossas vidas vão se desenvolver. Mas a principal, a basilar, é a nossa vida espiritual. É a nossa comunhão diária ali, a nossa intimidade com o Senhor. Porque é nesse momento que o Pai vai conseguir perceber no nosso coração, às vezes, alguma situação de peso, alguma ferida ainda aberta, alguma vulnerabilidade ali, algo exposto ali. E aí o Senhor tem liberdade de ir lá tratar, curar, né? De uma maneira que só Ele pode fazer. Então, é nessa comunhão diária que todas as áreas da nossa vida encontram força, encontram sabedoria, discernimento, direção, fé, paz, tranquilidade, leveza, porque é nesse momento que a gente está entregando ali para o Senhor, que a gente está realmente dedicando a estar na presença dEle, com a leitura da palavra, né, com o recebimento do maná diário dEle, da força que Ele vai trazer ali, da direção para cada novo dia. É que a gente tem tudo que a gente precisa para realmente entender o que é viver nesse contentamento. E aí todas as áreas das nossas vidas, todas as áreas vão se ajustando, vão se alinhando, né, ao propósito dele, à vontade dele. E aí a gente consegue viver com o fardo dele, que é leve, né? Por quê? Porque quando a gente está nesse momento com o Pai, ele consegue fazer essa troca. Ele tira os nossos pesos e aí ele troca pelo fardo dele, que a palavra diz que o fardo dele é leve, é suave. E aí a gente consegue caminhar. E aí a gente consegue caminhar independentemente da circunstância que vier pela frente. A gente segue, né? Com a nossa vida realmente centrada nele, enraizada nele, alimentada e fortalecida e suprida verdadeiramente, todos os dias, pelo nosso Senhor, pelo nosso Salvador, né? Nesses dias eu estava conversando com algumas pessoas que estavam extremamente desesperadas, né? Com o desfecho, né, de muitos acontecimentos na nossa nação. E eu falava com elas assim, eu entendia um pouco isso, né? Eu estava chateada, eu estava realmente, né? A gente fica, com certeza, nós temos as nossas emoções. Eu estava muito chateada, muito desapontada com muita coisa que estava acontecendo, sim. Mas eu não estava desesperada. Eu não estava pensando em sair correndo, em fugir. Eu não estava assim.
Porque nesses dias eu resolvi chorar, entregar minhas angústias, entregar toda a minha preocupação nas mãos do Senhor realmente. E Ele foi me alimentando, Ele foi me suprindo. Né? Por piores que fossem as circunstâncias, eu sentia que o Senhor estava me suprindo, me alimentando, me sustentando ali com a destra dele mesmo. E essas pessoas que estavam muito desesperadas, eu percebi que elas estavam sendo alimentadas pela mídia, por muitas coisas, né, que estavam falando, muitas coisas, né, que eram fake news, muitas vezes. Então elas estavam cheias disso, elas tinham colocado a esperança delas em coisas que decepcionaram ela, em coisas e pessoas, né. Então, mais uma vez o Senhor firmou esse entendimento dentro de mim. A nossa fonte de esperança, de fé, de força, de alegria, não pode estar no homem, não pode estar em coisas, porque tudo isso é falho, tudo isso é temporário, tudo isso nos decepciona mesmo. As nossas expectativas, a nossa fonte de força, de fé, de alegria, tem que estar somente no Senhor. E a gente tem que entender, o Senhor, Ele é soberano nos propósitos dEle. E muitas vezes nós não vamos entender esses propósitos. Mas quando a gente tem fé de que o propósito dEle é perfeito, a vontade dEle é perfeita, a maneira com a qual Ele permite que as coisas aconteçam é perfeita, a gente encontra paz. A gente encontra um acalento para a nossa alma. A gente encontra um lugar ali de acolhimento mesmo no Senhor também, né? Então, minha palavra de hoje é essa para você. Busca no Senhor tudo que você precisa. Busca no Senhor, né, esse relacionamento diário, íntimo, profundo com o Senhor. Porque Ele tem de sobra tudo que a gente realmente precisa. Só Ele tem, só a palavra dele tem, só as promessas dele são realmente infalíveis na nossa vida. E Ele promete várias vezes na palavra dele que Ele jamais nos abandonará, Ele jamais nos deixará. Então pode ser uma situação muito difícil, mas Ele não nos deixa sozinhos. Mas a gente precisa se apossar, se vestir, né? Vestir esse poder que a gente tem no Senhor, de estar guardado nele, de estar protegido por ele, de estar escudado por ele e pela palavra dele. Amém? Então eu vou orar agora. Infelizmente a gente não conseguiu entrar hoje aqui, né? Ela deve ter tido algum problema lá com a internet dela. Mas eu quero orar agora, selando essa palavra, né? Eu coloquei uns versículos lá nos meus stories. Se você que estiver assistindo essa live agora, quiser olhar lá e meditar sobre eles, é muito legal porque a palavra vai entrando com mais força, ela vai preenchendo a gente, né? Quando a gente faz essa leitura mais profunda e medita realmente na palavra do Senhor. Então, se você puder ler lá e quiser depois compartilhar o que, é que o Senhor colocou no seu coração, como é que Ele preencheu a sua vida, porque a palavra de Deus faz isso. Ela preenche o nosso ser, né? Como nada mais consegue preencher. E vou colocar depois, vou salvar essa live também lá no canal Achadas Nele, tá? No YouTube. Se você quiser assistir depois, colocar mais rápido, compartilhar com alguém também, tá bom? Mas eu vou orar agora fechando esse momento. Senhor, muito obrigada, papai, pela tua palavra. Muito obrigada, Jesus, porque nós não estamos só. Muito obrigada, papai, porque nós podemos sim, Deus, se quisermos, aprender a viver no teu contentamento, independentemente de qualquer coisa que aconteça, papai. Ensina-nos, Jesus, ensina-nos mais, Deus, sobre essa prática tão preciosa que é exercitar a nossa fé diariamente, Deus, para que a gente alcance essa vida de contentamento, independentemente de pessoas, de circunstâncias, de situações, Deus. Mas no Senhor, que a nossa fé, a nossa esperança, o nosso foco, a nossa fonte de vida, de paz, de força, de tudo que a gente precisa, Pai. Que a gente encontre, que a gente aprenda a encontrar no Senhor, Pai. Eu te peço, Senhor, e já te agradeço. Em nome de Jesus, continua conosco, papai, e que a gente consiga contemplar a tua presença o tempo inteiro, nos dando força, nos instruindo, nos direcionando. Em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém.
Amém, gente. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima quinta-feira. Em nome de Jesus. Um beijo.